O sistema ChatGPT tem sido muito comentado, né? Nós aqui mesmo estamos fazendo um especial nas diversas áreas para entender um pouco o impacto dessa ferramenta. Utiliza inteligência artificial, dialoga, não é, por meio de textos com quem está ali do outro lado, com os usuários. Inclusive, a gente vai continuar tratando desse assunto que está sendo muito discutido, especialmente na academia. Bom, as pessoas podem formular questões ao ChatGPT. Esse é um ponto importante. Como você pergunta, né? O que você quer saber? É que, então, a ferramenta, um chatbot, então uma conversa, ele procura as respostas em uma extensa base de dados e informações. E aí apresenta as respostas em texto, bem articulado. Então a gente quer entender qual é o desempenho desse sistema em relação a temas ambientais. Já falamos da saúde, da educação, da tecnologia, da comunicação no jornalismo, por exemplo, produção de notícia, informação. Em relação aos temas ambientais, para entender melhor, né, as possibilidades e também as limitações, a gente conversa com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, também do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o IEE. Bom, as pessoas estão dizendo, é um ponto de virada, sim, a forma como se busca informação, como se junta informação, esse mecanismo de busca, é disso que se trata, é uma das grandes novidades, é um salto, né, em termos de internet, o ChatGPT, esse chatbot. Bom, muita gente testando, então quer entender como é que foi o desempenho do ChatGPT. O professor certamente fez seus testes aí, né, professor? E o que é que apareceu, hein? Cita pra gente alguns exemplos de temas relacionados ao meio ambiente, não é? Então, eu fiz várias questões a respeito de problemas ambientais. Eu comecei com coisas bem fáceis para ver o tipo de resposta, né, e a abrangência que ele dá. Então comecei perguntando, por exemplo, o que provoca o desmatamento da Amazônia. E, resumidamente, ele elencou 5 itens, né? Agricultura e pecuária, exploração de madeira, mineração, infraestrutura, obras de infraestrutura, mudanças climáticas. Só que aqui na mineração, ele entra num aspecto duvidoso, porque ele cita não só a exploração de ouro, mas também de diamantes. Quando, na verdade, o principal tem sido ouro e cassiterita, que é o caso da terra Yanomami. Então, ele já incluiu aqui um pequeno deslize, né? A exploração de diamante na Amazônia não é expressiva. E em relação mas teve um ganho, né? Quando ele cita mudanças climáticas, ele coloca assim, olha, a redução das chuvas tem provocado uma degradação de áreas dentro da própria floresta, ou seja, o desmatamento ele provoca essa redução de chuvas e isso faz com que outras áreas dentro da floresta sejam prejudicadas. Aí eu perguntei quais as causas das mudanças climáticas e, resumidamente, aqui eu vou apresentar, ele colocou emissões de gases de efeito estufa, que é o mais comumente citado, né? Mudanças no uso da terra, aquecimento dos oceanos, mudanças no solo e na atividade vulcânica e variabilidade natural. E ele lembra que mudanças no solo e na atividade vulcânica e variabilidade natural usualmente são ou eventos mais restritos, no caso da atividade vulcânica, ou situações mais lentas, né, que ocorrem não tão rapidamente. E ele chama atenção, fala, olha, pela velocidade com que essas mudanças têm ocorrido, né, ultimamente, são atribuídas principalmente às emissões de gases de efeito estufa, lembrando que a base do ChatGPT, ela vai, na versão aberta ao público, ela vai até 2021. Né? Então nós tivemos, o ano passado não foi contemplado, e no ano passado e ainda este ano nós tivemos vários exemplos, né, de mudanças abruptas no clima, ou seja, ele já tratava desse assunto aí há pouco mais de um ano e meio, né, colocando que pela velocidade dos eventos, ou intensidade, né, eles teriam como causa principal emissão dos gases de efeito estufa. Aí eu perguntei para ele quando surgiram os primeiros estudos científicos sobre as mudanças climáticas de origem antrópica, ou seja, provocadas pelo homem. E ele cita que os primeiros estudos apareceram na década de 60,
Eu estou resumindo aqui, aí eu perguntei, mas as primeiras publicações científicas sobre o tema não surgiram na década de 70? Ele responde assim, sim, você está correto. Né, as primeiras publicações científicas surgiram na década de 70 e ele cita um trabalho que foi publicado em 1975, né, pelo americano Wallace Brooker, que como um dos primeiros a serem mencionados. Na verdade, um dos primeiros trabalhos, ele foi produzido, esse trabalho, né, do Brooker, ele existe, é um trabalho muito importante, foi publicado na Nature, na Science, mas teve um outro trabalho que foi publicado nos anos 70, em 1970, por um pesquisador chamado George Benton, que foi talvez um dos primeiros trabalhos, né, a partir de meados dos anos 50, a tratar dessa perspectiva de que o aumento dos gases de efeito estufa, né, principalmente CO2, poderia levar a uma mudança no clima. Perguntei se a poluição do ar em São Paulo está aumentando e diminuindo, e ele fala assim, olha, minha base de conhecimento se encerra em setembro de 2021, tá? Então ele não tem como avaliar, né, a partir de setembro até o presente. Sim. Mas ele coloca um fato bem interessante que vai contra, talvez, o senso comum, porque ele coloca, ao longo das últimas décadas, a cidade vem apresentando melhorias na qualidade do ar, o que é verdade, os dados da CETESB referendam isso, mas ele lembra que ainda existem muitos dias em que o nível de poluição é excessivo e supera os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Aqui tem uma questão, falei, bom, vamos ver como é que ele se comporta. Em quais períodos houve crise hídrica em São Paulo? Ele menciona que nós tivemos crise hídrica de 2014 a 2015, aqui é uma pequena incorreção, porque normalmente admitimos que essa crise foi até o início de 2016, e ele cita outra em 2021, com a qual eu concordo, mas não há, vamos dizer assim, um consenso geral se em 2021 nós tivemos uma crise. Mas aí eu pergunto para ele, né, falei assim, além das crises específicas, não houve uma crise no início desse século? Aí ele falou, sim, houve uma em 2021, em 2001. Aí eu falo, não foi em 2003? Aí ele coloca assim, peço desculpas pelo meu erro anterior. E eu falo, bom, talvez eu tenha induzido ele a mencionar uma resposta correta, né? Ele falou, realmente foi em 2003 e não em 2021. Aí eu coloquei assim, vou tentar induzir ao erro. Não teve uma outra crise em 2010, que foi um ano, na verdade, quando choveu muito, né? Ele falou assim, peço desculpas por qualquer confusão, no entanto, não há registro de uma crise significativa em São Paulo em 2010. Ele acertou. Perguntei a respeito do mercado de combustíveis, como ele tem se distribuído entre Petrobras e empresas privadas, e ele foi acertando, né, teve um bom nível de acerto, de assertividade. Foram várias as pesquisas, vários acertos, algumas incorreções. Eu quero saber justamente o que você, entre prós e contras, né, coisas positivas e limitações também, enfim, como é que se avalia para a gente concluir? Então, Roxane, eu vejo o seguinte, ele até para essa versão inicial disponibilizada ao público, ele é tão bom que ele pode levar as pessoas a confiarem plenamente no que ele está apresentando. E isso não deve ser feito, porque ele tem correções, tá? Eu não considero isso uma falha grave, porque se a gente fizer um levantamento nesses sistemas de busca, tipo Google, Bing, Yahoo, essas incorreções elas vão aparecer, só que as pessoas que não tiverem um filtro, né, algum conhecimento sobre o tema e confiarem cegamente na ferramenta, sim, elas podem, vamos dizer assim, comprar alguns erros, né? Assim, pegar no pacote alguns erros que ele vai colocando, embora ele cite, na grande parte das vezes, ele cite dados corretos, informações corretas. Então eu colocaria que o nível de acerto dele, em muitos casos, supera a 90%. Eu fiz diversos outros testes com ele, incluindo outros temas, né? Eu comecei
há algumas semanas fazendo, eu sou geólogo, né? Então comecei fazendo questões sobre geologia planetária, e ele tem um nível de argumentação muito bom, um nível de coerência nas respostas muito bom, embora algumas questões ali pudessem ser contestadas. Então eu coloco o sistema como uma excelente ferramenta de busca, mas as pessoas que não tiverem o conhecimento sobre o tema, não tiverem um discernimento sobre o tema, elas podem acabar recebendo informações, algumas partes incorretas, e eventualmente caírem no erro de assumir aquilo como sendo uma resposta totalmente plena, totalmente correta, totalmente isenta de erros. Mas eu vejo assim com muitos bons olhos, né, essa ferramenta. A gente vai ter que aprender a trabalhar como sociedade com esse tipo de ferramenta, porque é um novo padrão de busca que é efetuado. Então provavelmente ela vai, ao longo dos próximos anos, substituir, alterar ferramentas tradicionais que a gente tem acompanhado aí ao longo das últimas décadas, né, como o Google, por exemplo, mas algumas modificações serão feitas, né, a base de dados vai ser aprimorada, vai ser atualizada, outras ferramentas vão surgir e a gente vai precisar tomar o cuidado necessário para evitar pegar os erros, para poder perceber erros que talvez inadvertidamente ele acabe introduzindo nas respostas. Estamos aprendendo, o assunto não se esgota. Vamos falar muito ainda sobre isso. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, aqui com a gente. Tem o canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Lá você pode também consultar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal jornal.usp.br/atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.